noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que vamos tratar, nós três, de assuntos que você vai gostar muito, porque são assuntos que vão contribuir para a sua vida, né? Aqui ao meu lado, no estúdio, está a Marisa Pimentel, que ela é psicóloga, mas eu vou até ler, porque já faz um tempo que ela não vinha nos prestigiar com a sua presença e ela acrescentou muita coisa no seu currículo. Psicóloga, coaching, especializada em psicologia também positiva, não é isso? Positiva. Programação, eu a conheci na época da programação neurolinguística, que ela continua se aprimorando e também trabalhando. Sim. E ela também trabalha na técnica de comunicação de Milton Erickson, né? Uhum. E o Mindfulness. Mindfulness, quer dizer, realmente tem toda. Mas hoje ela veio especialmente para fazer um convite muito especial, que tem tudo a ver que nós vamos estar conversando aqui, não é, Maria? Sim, tem tudo a ver. Então, estou muito feliz de você estar aqui novamente, que é um webinário que fala sobre acelerando mudanças, né? Nós vamos estar falando de Feng Shui, que é um processo de mudanças que leva a transformações. E a Heloísa Bernardes, que vocês já conhecem, que é escritora de 18 livros, de grande sucesso, nacional e internacional, e já está preparando o 19º livro. E a Heloísa, vocês sabem, ela teve um sucesso muito grande, não só aqui no Brasil, como na França também. Ela tem formação em naturopatia pela Academia de Medicina Francesa e também um curso de bioquímica na Academia de Expansão Biológica Francesa. E ela está no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer esse bate-papo atrás de nós duas aqui em São Paulo, nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. E a Heloísa está no Rio de Janeiro e vai nos prestigiar. Você já está na linha, Heloísa? Daqui a pouquinho? Então tá bom. Enquanto isso, vamos conversar? Sim, sim. O que é esse webinário de aceleração? Acelerando mudanças. De acelerando mudanças. Tá, ok. Olá, Shane. Mais uma vez quero agradecer. A gente, olha, eu estava lembrando, eu conheço a Shane desde 95, a Shane. Que bom, né? Bom, nós estamos nos acompanhando, sempre nos revendo, atualizando as nossas histórias. A jornada Acelerando Mudanças é uma jornada online, um programa de 8 semanas, onde eu vou trabalhar especialmente inteligência emocional. Como ter inteligência emocional, como gerenciar as suas emoções, como estar conectada com as suas reais emoções, como você conseguir responder da melhor maneira aos momentos, aos eventos, às situações, se você gosta ou não gosta das situações, né? Muitas vezes a pessoa quer dizer não e ela não fala não, ela não consegue, ela fica descontente até com ela, por que eu não falei, por que eu não me expus? Eu devia ter dito. Eu devia ter falado. Então, esse programa é um programa de atualização de identidade, é um programa de atualização de autoestima, elevar a autoestima, é um programa onde nós vamos cuidar em 8 módulos de várias áreas da vida, de vários aspectos, para que a pessoa possa realmente ter uma melhor, um gerenciamento das suas emoções. Talvez esse trabalho que você está propondo, que serão 8 módulos, sim, né? Sim, 8 semanas. Vai trabalhar também, por exemplo, desbloquear a pessoa. Às vezes, de repente, Sim. a pessoa não está se sabotando e se autobloqueando. Sim, perfeito, é isso mesmo. É um trabalho... A gente fala muito em inteligência emocional. Então, na verdade, o que eu estou propondo é como chegar a ter inteligência emocional. Como você realmente estar conectada com as suas reais emoções. Como você saber dizer o que você quer, se colocar, ser autêntica. As pessoas precisam trabalhar cada vez mais a autenticidade. E é uma coisa interessante, porque
apesar, eu lembro da época do lançamento do Daniel Goleman, né? Sim. Que foram os precursores da não americana. Ele é o precursor. O precursor da Daniel Goleman. É um trabalho muito interessante que ele fez, mas ainda hoje muitas pessoas não sabem o que é inteligência emocional. Porque eu já conversei com muitas pessoas mas inteligência é inteligência. Né? Então, assim, não é bem isso. Não, de jeito nenhum. Então, muitas vezes as pessoas não têm sucesso pessoal ou profissional por falta de inteligência. A pessoa é inteligência, mas ela não tem o controle da inteligência emocional. Exatamente, exatamente. Os estudos mostram que hoje é mais importante a inteligência emocional para as pessoas se manterem no processo de evolução. Porque às vezes ela é muito capacitada, né, no QI, na inteligência, no coeficiente de inteligência, mas depois ela não se dá bem com o chefe, com os colegas de trabalho, ela não consegue, ela sabe fazer o trabalho, ela tem capacidade para aquilo, mas a inteligência emocional faz com que ela não evolui, ela vai perder até o emprego. Por quê? Porque ela não consegue administrar as emoções, ela está com as emoções muito primitivas, é o que a gente fala, lá da infância. Outro módulo que vai ter, o módulo de cuidar da criança interior. Para mim, né, que eu sou psicóloga, eu vejo assim que muitos dos problemas do adulto está nessa criança que ficou desatendida. Só que a gente não sabe, o adulto não sabe disso. Não sabe em que momento isso aconteceu. Mas muitas vezes, se você for procurar, você vai encontrar situações da criança não atendida. Talvez até tenha a lembrança, mas essa lembrança está longe e adormecida. E adormecida. Você precisa fazer um trabalho para despertar e trabalhar essa criança interior. Refazer, reparentalizar e cuidar da criança e deixar essa criança bem cuidadinha. Eu já fiz muito isso para mim. A minha está muito bem cuidada. Que ótimo. Por isso você está tão bem, né? Exatamente. E vamos estar melhor ainda. Me cuidando muito. Que eu fiquei sabendo agora que a nossa outra comunidade, que a nossa querida Heloísa Bernardi já está na linha. E interessante porque você está falando desse processo de mudança tão importante, que é acelerando mudanças, Sim. que nós só evoluímos fazendo mudanças. Então, o nosso trabalho, quando eu falo de Feng Shui, que Feng Shui é um processo de mudanças que leva a transformações, do equilíbrio, da harmonia, o que acontece. E Heloísa vai falar de um tema muito interessante que mexe com água, né? E ela vai estar falando. Heloísa, você está na linha, não está? Sim, agora estou. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem, que prazer novamente estar com vocês e com Marisa. É um prazer conhecer você. Achando que foi muito intuitiva, juntando as duas, né? O resultado será incontestável. Duas energias que se completam. Você fala da palavra e eu falo da gravação da palavra no nosso ser. E outra coisa que tem interessante, por exemplo, a Heloísa, ela dá workshops, escreve, dá muitos cursos e tudo, e ela me deu a alegria e o prazer de me convidar para uma vivência que ela idealizou e desenvolveu, que vamos estar trabalhando na naturopatia, sob o comando dela, e vamos estar falando de Feng Shui, porque a naturopatia é um processo de mudança interior que ela vai estar falando, e ela vai falar da água interior, você falou da criança interior, ela vai estar da água interior. Ela vai juntando. E eu quero lembrar a vocês que, como nós vamos fazer algo que tem a parte teórica, parte, principalmente a prática, como a Heloísa falou, as pessoas vão sair com um diagnóstico e sabendo o que fazer com a sua alimentação, com uma série de coisas, e vai sair com um projeto de Feng Shui para fazer o processo de mudança, não só em si mesmo, como na sua casa, e também contribuir com a sua família. Né, com seus amigos mais íntimos e com a família. Heloísa, hoje você me disse que estaria falando sobre a questão da água, das emoções. Hoje é a noite que nós vamos falar das emoções. E eu vou falar também das emoções no ambiente. Né? E às vezes acontece, as pessoas acham que é coincidência, às vezes discussões e brigas entre a família, marido e mulher, sempre no mesmo ambiente. Por que será, né? Então, nós temos algumas explicações. Mas vamos falar um pouquinho aí, Heloísa. Oi? Tá me ouvindo, Heloísa? Vamos aproveitar esse minutinho enquanto a Heloísa liga. Quem desejar se inscrever para o webinário da Marisa, que vai ser no dia 3, né? 3 de maio. 3 de maio, você pode acessar o site dela, que é www.treinamentos
MP, que é Marisa Pimentel, né? mp.com.br. Então, ou também o Instagram, Marisa Pimentel, _ mentora. O Instagram também vai ter todos os passos para a pessoa se inscrever para o webinário, dia 3. Se você, por acaso, vocês que estão nos acompanhando, não conseguiu anotar, pode entrar no site da rádio que tem o meu e-mail e aí manda no meu e-mail que eu encaminho para a Marisa, que é arquétipo Shane, né, porque meu nome fala Shane, mas escreve Shane, SHANE, então fica arquétiposhane@terra.com.br, tá? E o site da Marisa é www.treinamentos.mp.com.br. E vão ser um webinário, depois são 8 módulos. O webinário é para eu explicar o que vai ser a jornada a partir do dia 10 de maio. A partir do dia 10 de maio, então... O início da jornada, os 8 módulos. Mas o dia 3 é um dia que eu vou mostrar todo esse trabalho. Então, entra no site, porque essas informações, tanto do webinário, para você entender o que é o Acelerando Mudanças... Sim. Que é muito interessante o processo, porque tem várias técnicas que vão ser colocadas dentro desse webinário, né? É uma oportunidade única, porque às vezes você tem que fazer cada uma delas separadamente. E o trabalho que ela fez é fantástico, porque ela pegou as melhores técnicas, reduziu, sintetizou, né? E conduziu um processo, porque você, nesses 8 módulos, você vai ter um processo que vai levar acelerar as mudanças. Então, acelerar as mudanças e ter cada vez mais gerenciamento das suas emoções. Exatamente. E aí, Heloísa, está nos ouvindo melhor agora? Sim, acho que agora está tudo ok. Que ótimo! Então, Heloísa, nós estamos falando do processo de mudanças e também da questão das emoções e tudo que nós sentimos e da nossa água interior, né? Principalmente das nossas emoções, o que falamos, pensamos, sentimos. É muito importante, porque hoje, inclusive, nós conseguimos provar... Não estou ouvindo. Alô? Estou te ouvindo, pode falar que eu estou te ouvindo, Heloísa. Tá bom, eu não estava te ouvindo. Nós conseguimos provar que as vibrações das nossas palavras são gravadas na nossa água. Muito importante, porque quando você fala coisas muito boas, de amor, ou então fala de ódio, isso é gravado no nosso interior e é provado. Essas vibrações são muito negativas ou muito positivas, né? E basta dizer que a memória da água é da homeopatia. Consegue se tirar de uma erva a energia dela vibrando. A água junto com a erva, ela grava na água a energia dela, essa é a homeopatia, né? Então, isso também foi provado pelo Masaru Emoto, um japonês que colocou 2 alto-falantes no meio de um copo de água com o discurso do Hitler e o outro com o de Maria Teresa de Calcutá. Após algumas horas, congelou. E o resultado foi que o gelo do discurso do Hitler formou uma careta enorme com uma foice. E o da Madre Teresa de Calcutá, uma linda estrela. Aliás, é impressionante. Da minha também. Eu soube da experiência também de uma coisa que fizeram uma oração, uma música com uma oração e puseram um copo d'água, e depois puseram um copo d'água com uma música heavy metal. A que pôs a heavy metal, quando pôs na lâmina uma gota dessa água, ficou uma imagem horrorosa. E quando colocou na lâmina uma gota da água após a oração, fez um diamante maravilhoso. Inclusive, as fotos estão no livro dele. Isso é fantástico. E a mesma coisa acontece quando nós analisamos que o Feng Shui é dividido em 3 etapas: intuitiva, técnica e transcendental. A primeira é intuitiva, quando você visita a casa e sente a casa. Por isso eu falo para as pessoas: você conhece sua casa? Conheço, claro que eu conheço. Não, mas eu quero que você sinta. Né? Então, o que acontece? Num ambiente que tem muitas discussões, muitas brigas, por exemplo, o que acontece? Tudo que está ao nosso redor absorve energia, seja a parede, a cortina, as poltronas, absorve. Quando todo esse material está saturado, o que acontece? Devolve para o ambiente, você reinterage com essa energia. Por isso que a gente fala da necessidade, às vezes, de uma limpeza energética, tudo por causa disso. Então, veja que a Marisa
comentou sobre emoções de infância que você nem se lembra, mas a sua criança interior está ferida. E isso vai refletir quando você tiver, por exemplo, 40, 50 anos, mas você não sabe a origem você pode citar, tipo, um exemplo que está acontecendo com uma pessoa que está, uma criança ferida, um problema causado por isso? Sim, às vezes o adulto que é muito rebelde, né? Ele tem uma rebeldia ali na fase adulta que não condiz mais com a idade dele. Com a idade dele. Isso vem lá de algo que ele está ainda repetindo, um comportamento desde inadequado atualmente, mas o seu sistema interno acredita que aquela forma de agir é boa para ele. É proteção? É uma reação de proteção? Ele desenvolveu inconscientemente uma rebeldia em função de algum comportamento negativo, né? Foi uma reação a alguma coisa negativa, e essa rebeldia vai acompanhando pela vida. Então a gente fala que tem 60ões, 70ões, que são adolescentes. São adolescentes, exatamente. E, inclusive, a Heloísa também falou que isso acontece com os nossos órgãos. Então, uma pessoa, assim, por exemplo, que tem um humor muito ruim, está sempre de cara amarrada, sabe? Aquela pessoa que chega, você fala bom dia, pergunta por quê. Está sempre de mal com a vida. Quem está de mal com a vida, com certeza vai ter muitos problemas. Exatamente. E afetam muito os órgãos. Você comentou no programa passado, inclusive, Heloísa, que a pessoa que é constantemente mal-humorada ataca muito o fígado. O fígado é aquele, vou comer teu fígado, né? Porque tudo é metabolizado no fígado, né? Porque é ali que metaboliza-se os hormônios. Os hormônios são as telecomunicações do nosso organismo, que levam as mensagens, eu digo que a telefonista fofoqueira, leva as mensagens para todas as células, né? E, portanto, se nós vibrarmos negativamente, agora eu queria dizer uma coisa muito importante. Nós podemos limpar as nossas gravações quando nós temos um pH de grau de acidez positivo. Porque se nós tivermos ácida, tudo isso vai se manter pelo resto da vida. É uma gravação que não tem volta. Quando nós alcalinizamos o nosso organismo, como usar um magnetizador na água para captar, para, vamos dizer, sequestrar essa energia negativa, tudo se resolve. Tudo se resolve e ajuda muito. Os remédios fazem efeito, tudo faz efeito. E a pessoa tem condições de se controlar, porque baixar o nosso controle é que é o difícil. O magneto é fácil da gente encontrar, muito fácil para a gente comprar. O difícil é controlar nossas emoções e vibrações negativas. Isso eu deixo para a Marisa resolver. Isso aqui por isso que eu trouxe a Marisa hoje aqui. Você viu como está dando tudo certo? Porque todos os nossos assuntos aqui estão complementares. Você precisa participar junto conosco, Marisa. Muito inclusive, bom, minha gente, vamos lembrar de novo que nessa vivência que nós vamos fazer em junho, aqui em São Paulo, no auditório da Rádio Mundial, da Rádio Mundial, e depois nós vamos lá encontrar com a Heloísa, nós vamos fazer na Faculdade Faixa, que é uma faculdade tradicionalista do Rio de Janeiro, que tem mais de 60 anos, né? 70 anos. Então é o seguinte, lá você vai aprender com a naturopatia, depois tem a Eliane, que é farmacêutica, semana que vem ela vai estar explicando. Então você vai ter aulas teóricas práticas e aulas práticas. Então é uma vivência realmente. A parte vivencial vai ser muito mais intensa do que a teórica, porque é uma coisa muito intensa. Então você vai cuidar do seu corpo, para você vai ter todo um diagnóstico e você vai aprender como fazer, vai ser feito lá, você vai ser lá com o diagnóstico e você vai saber como fazer no seu marido, nos seus filhos, nos seus amigos mais íntimos. Então é uma aula, é uma vivência realmente prática. E em termos de Feng Shui, o que nós vamos fazer? Por exemplo, eu vou falar, olha, vai preparando já a cópia da sua planta. Se você não tiver a planta, tenta conseguir na subprefeitura. Se não conseguiu, me avisa, manda um e-mail para mim no arquétipochane@terra.com.br, que eu te ensino a fazer um croquis de forma simples. Então você vai saber como equilibrar, harmonizar a sua casa e levar um processo de mudanças que leve às transformações que neste momento você está precisando. Não é? Da mesma maneira que o Acelerando Mudanças tem que participar do webinário da Marisa, que vai ser no dia 3 no YouTube, mas é importante fazer inscrição, então seria bom fazer ou através do site, como a Shane já falou, ou do meu Instagram, Marisa Pimentel _mentora.
Tá? Lá vai ter no Linktree, né, o link para fazer inscrição para participar do webinário no YouTube, dia 3, Exatamente. às 20 horas. E, inclusive, nós temos uma novidade que a Marisa falou, desculpa, a Heloísa falou na semana passada, mas foi muito corrido, que quando você fizer essa inscrição para o nosso webinário, que vai ser em junho, faz logo, porque, gente, porque eu estou falando no auditório, não é que vão poder lotar o auditório, não. Nós vamos fazer com muito poucas pessoas. Vocês viram que o de abril, a gente abriu e já fechou. Então, é poucas pessoas, porque tem a parte teórica, tem a parte teórico-prática e a parte prática. Então, são poucas pessoas para que a gente possa dar a formação e você obter resultados. E quando você fizer a inscrição, você vai ganhar de presente da Heloísa, livro, não é, Heloísa? Sim, eu vou enviar um livro meu que pode ajudar muito nessa parte, né? Então, e também uma DIATS, que é uma avaliação que ela já leva pronta para saber se está ácida, alcalina e como limpar o organismo para que as gravações sejam perfeitas. E é muito importante esse teste, porque a Heloísa aprendeu a fazer isso com quem desenvolveu esse método, que é o mestre Menetrier, não é isso, Heloísa? Sim, ele ficou 30 anos no hospital vendo que o mesmo medicamento, a mesma doença, cada um reage de uma maneira diferente. Então, a diferença desse tratamento é o quê? Que ele é natural e é único. Por quê? Porque vai ser de acordo com cada pessoa. Porque indivíduo quer dizer o quê? Ser único. Você, só existe você, não existe ninguém igual a você. E essa é a diferença dentro desse método da naturopatia. Né? Então, é muito importante entender. Então, vocês têm que fazer a inscrição rápida para não perder. Porque depois, em junho, nós estaremos no Rio de Janeiro, fazendo a vivência lá no Rio. Depois vamos fazer setembro e novembro, mas eu sempre alerto que tem que fazer rapidamente a inscrição, porque senão não consegue. Porque, junho já está quase esgotado, então tem que realmente exatamente. ser bem então a gente rápido, anuncia, né? E rapidamente fecha, daí eu recebo e-mails depois, e aí eu tenho que dizer, olha, não dá, muita gente que queria fazer abril vai fazer em junho. Então nós vamos fazer agora em junho aqui em São Paulo, depois nós voltamos para fazer em São Paulo só em setembro, então corram, tá bom? Tá certo? Gente, eu preciso ampliar meu horário, porque não está dando tempo de falar tudo que nós precisamos. Mas você vai voltar para nós falarmos com mais calma. Volto, tá? Com prazer. Porque é um assunto que tem muito a ver com a proposta que nós estamos desenvolvendo aqui no programa. Estou gostando mesmo. Nós queremos trabalhar o processo de mudança nas pessoas, para que as pessoas fiquem com mais momentos felizes, com alegria de viver, sabe? Exatamente. Porque as pessoas estão um pouco desmotivadas. Então, o nosso trabalho é o seguinte, como a Heloísa fala, quando a pessoa está com o pH ácido, não está com não sei o quê, desequilibrado, a pessoa fica procrastinando, não é porque ela é preguiçosa, é porque ela está sem disposição mesmo, é físico, não é só psíquico. E aí, junto o psíquico com o físico. Então, esse equilíbrio aqui da parte psíquica, da psicoemocional e física, e dos ambientes que afetam o físico. Por exemplo, integrado, né? Às vezes uma pessoa muda de apartamento, tá super bem, depois fica super deprimido. O que é? É algo que está no ambiente. Sim, né? sim. Eu tenho até uma ouvinte de muitos anos que no programa que vem eu vou contar a história dela, do antes e do depois da mudança do sonhado apartamento. Olha. Né? Todas as dificuldades que ela está passando depois. Mas aí, descobrindo o histórico do apartamento, nós descobrimos o imagino. que está acontecendo. Fica impregnado, né? Bom, como os minutinhos, eu já estou recebendo sinaizinhos da tesourinha, foi um prazer receber ele. Espero que você esteja aqui novamente para a gente falar com mais calma de um assunto tão importante como você trouxe para nós. Obrigada pelo convite, Shane. E olha, ninguém está fazendo... Heloísa também, prazer conhecê-la. Igualmente, eu tenho... Heloísa, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço e um beijão da Marisa também. Um beijo, prazer. E até a semana que vem. Quero agradecer os trabalhos técnicos do Tomás, que foi hoje. Quero agradecer o carinho da sua audiência e aproveito a oportunidade para te convidar para estarmos juntos novamente comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado, às 19h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Arquétipo. Muito obrigada. E agora vamos ouvir uma canção sugerida pela Marisa. Da minha xará. Da xará dela, que é outra Marisa que fala em felicidade.
Então, é o que eu desejo para vocês. Felicidade, que vocês tenham um final de semana muito agradável para começarem a semana com entusiasmo, com alegria de viver. Tchau, tchau e até abraço. Abraços, bons fluidos e até sábado. Tchau, tchau. O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar